Está sendo muito legal pensar e lidar no coração, logo depois de falar sobre os 10 mandamentos e como isso norteia a nossa vida, pensar agora sobre o fruto do Espírito, né? Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, eu queria te chamar para uma história. Há alguns anos, mais ou menos pelos idos de 2009, uma pessoa estava se arrumando perto desse horário para ir trabalhar. Essa pessoa estava com a vida, as coisas estavam muito bem na vida dessa pessoa. As coisas iam bem com Cristo, no trabalho, de vento em pouco. A vida financeira bem acertadinha, havia amigos, a família estava tudo bem. Essa pessoa saiu por volta desse horário para ir trabalhar e enquanto ia trabalhar, passou na frente da igreja que congregava, deu tchau para alguns irmãos que estavam ali na frente, continuou o caminho, passou numa farmácia, entrou na farmácia e recebeu uma ligação. Essa pessoa sabia, quando viu o número naquela ligação, que alguma coisa, a partir de então, seria totalmente diferente. Vamos guardar a história aqui. Nós hoje vamos falar sobre mais um fruto do Espírito, né? Eu queria convidar você para dar uma olhada lá novamente no capítulo 5 de Gálatas, do versículo 16 ao 25. Gálatas, do versículo 16 ao 25. Diz o seguinte, Paulo aos Gálatas: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Coisas semelhantes a essas é uma etc. Né? A lista não é exaustiva, não acaba aqui. Tem um bocado mais de coisas por aí. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, e com ela, e com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos pedir ao Senhor que ajude a gente a compreender mais uma evidência do fruto do Espírito e produza isso em nós essa noite. Amado Senhor, amado Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor, e a gente veio aqui por causa do Senhor. Nós viemos aqui por causa do Senhor e cantamos cânticos para o Senhor essa noite já. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe os homens e mulheres que entraram aqui. Sabe o quanto de alegria, o quanto de tristeza. Senhor, o Senhor sabe os desafios, o Senhor sabe a necessidade de perdão, o Senhor sabe, Senhor, a necessidade de transformação. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe que todos os homens e mulheres que entraram aqui são barro, sem exceção nenhuma, Pai. Nós viemos aqui em busca de algo para além de nós, poderoso, cheio de glória e majestade, como acabamos de cantar. A gente precisa de uma coisa: que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Fala conosco através da Sua palavra, clama ao Senhor, porque é só no Senhor, é só do Senhor que a gente vai ouvir as palavras de vida eterna. Então, Jesus, braga aos nossos ouvidos com Sua voz poderosa essa noite e fala conosco. A gente ora nos valendo do poder das Suas mãos furadas. Amém. Gente, a semana passada o André falou um bocado sobre o texto com a gente, né? E algumas coisas são bastante interessantes nesse texto. É que, primeiramente, o que se fala sobre as coisas da carne é que elas são obras. Coisas feitas pelas nossas mãos. Obras, nós fazemos elas.
Mas quando se trata do Espírito, é bem interessante que ele é um fruto. E o que é interessante nessa metáfora que Paulo usa é que o fruto, as obras são feitas e nós podemos fazê-las e não fazê-las, mas o fruto não. O fruto, ele nasce. É impossível que amanhã uma maçã acorde, ou uma maçã que está para nascer, acorde e decida que vai ser amanhã de manhã o momento do nascimento dela. Não, agora de segunda-feira que eu vou acordar e vou nascer uma maçã, vou virar uma maçã. Não é possível que seja assim. A maçãzinha, ela nasce de uma flor que está agarrada num ramo, num galho e numa macieira. Né? E ela nasce automaticamente, sem que ela mesma tenha poder sobre quando e como ela vai nascer. E não pode ela também nascer, estando grudada numa macieira, aquele fruto, não pode nascer um limão ou uma banana. Vai nascer uma maçã. Isso nos garante que é o Espírito Santo de Deus quem promove o fruto dele em nós. É um bocado bom sabermos isso, por quê? Porque a gente está falando sobre o fruto do Espírito e é interessante que a gente imagine ou saiba que esse é um processo que o Senhor vai produzindo em nossa vida através da ação do Espírito Santo dele e que não depende da quantidade de força que eu faça. Se eu fizer muita força hoje, amanhã eu não vou sair por aí levitando e exalando amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Não é assim que funciona. É a ação do Espírito Santo do Senhor na vida daqueles que se encontram com Deus. Mas é também interessante e um bocado curioso que esse mesmo texto diga o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Tenha uma voz imperativa aí nessa afirmação, nessa frase. É para nós vivermos, é uma ordem. Ele termina o texto dizendo o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram, uma ação que aqueles que são de Cristo fazem. Crucificaram a carne com seus desejos com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, ele continua com outra ordem. Andemos também no Espírito. O que acontece é que, ainda que seja verdade, e é verdade plena, que aquilo que é produzido, essa evidência que é produzida pelo fruto do Espírito, pela ação do Espírito em nossa vida, é feita a partir da ação do Espírito Santo em nós, é também responsabilidade nossa vivermos no Espírito, mortificarmos a carne e andarmos no Espírito. Rodrigo, como isso se dá? É um dos mistérios da Escritura. O Senhor é soberano na ação disso em nossa vida, mas da mesma forma nós temos responsabilidade de caminharmos nessa direção. Viver no Espírito, crucificar a carne e andar no Espírito. Hoje nós vamos falar sobre alegria. Alegria. E aí eu espero, não sei se o André conseguiu, eu queria chamar uma auxiliar, que na verdade nem sei, eu acho que eu auxilio muito mais ela, com uma definição muito legal. Ela fala sobre felicidade, mas é muito legal a definição dela. André, a gente consegue soltar aí, conseguimos... É a Alice. Não sei se vocês conhecem. Ah, velho, fala sério. O que é felicidade? O que é felicidade? O que é? Você me diz. É quando sorri e vai pra praia. Fala pra mim se a Alice não tá certa. Não, eu parei, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, eu concordo total e plenamente com a Alice. Ela tem toda a razão. É impossível que alguém sorria e seja totalmente feliz sem estar na praia. É impossível que alguém estando na praia não sorrindo e esteja feliz. Então, felicidade é quando sorri e vai para a praia. Eu concordo muito com a Alice. Eu que sou do Rio, gosto mais de praia, devo dizer que eu sou influenciado pelo lugar de nascimento. Mas é verdade, a Alice tem razão. Apesar da excelente definição da Alice, essa alegria da qual ela fala, que é totalmente verdade, não é a alegria sobre a qual nós vamos falar hoje. A fala da Alice, ela encontra eco no nosso tempo. O nosso tempo tem por alegria as experiências que nós vivemos. Então, é um tempo bastante alegre, por exemplo, o tempo de férias. Né? Nós ficamos com expectativa, há bastante expectativa no que vai acontecer, e se essas férias estão permeadas por algum lugar para viajar, nossa, melhor um bocado mais.
Junto com essas férias, for um lugar para viajar, é um lugar top, que você consegue tirar várias fotos e postar no Instagram, velho, aí é plena alegria. A gente consegue falar para as pessoas o que a gente fez e o que a gente está vivendo. É a parte mais massa do ser feliz. Uma boa vida social, com alguns eventos entre amigos e colegas, parte de ser alegre. Ter a nossa sede pelos prazeres satisfeita, bem satisfeita. Passar vontade não é uma coisa que passa perto da experiência de ser feliz no nosso tempo. O nosso tempo não é marcado por um tempo de pessoas que passam vontade. Elas satisfazem os seus desejos. Ter uma vida saudável, bem saudável mesmo, junto com essa vida saudável, um caso de sucesso. Agora a gente imagina se essa pessoa, no Multishow tem alguns programas sobre viagem, mas tem um programa lá que é do Bruno De Luca, não sei se ainda acontece, muito tempo que eu não vejo, mas o Bruno De Luca ele tem assim, a expressão da vida alegre, que é o quê? Ele é pago para viajar pelo mundo, tendo as suas despesas pagas pela emissora que o leva, e ele vai conhecendo lugares numa grande férias, mas na verdade aquilo é trabalho, ele ainda recebe para fazer aquilo. Assim, se eu perguntar a alguns amigos meus, eles dirão, velho, é esse emprego que eu quero, é esse emprego que eu quero viver. Quem não? Essa é a realidade. Se você consegue fazer isso tudo, e você posta isso no Instagram, porque as fotos, elas servem para eternizar momentos. Tem momentos que nós guardamos no coração e elas ajudam a gente, quando a gente olha para ela, a alimentar ou a trazer um pouco daquele sentimento nostálgico, daquela coisa que a gente viveu e a gente olha para a foto e que legal. Quando a gente consegue ainda expor isso e... Eu vou falar contra mim agora. Dá um pouco de inveja para as pessoas que não estão lá com a gente. Porque eu posto bastante coisas no Instagram. E quando eu pensei nisso, eu falei, nossa, Rodrigo, tá aí você sendo descrito, né? Esse é o nosso tempo, essa é a percepção de felicidade. Isso tudo, essa postura nossa diante dos momentos de felicidade, querer eternizá-los com fotos, com momentos, e sim, em alguma medida, sem considerar a parte maldosa do coração, dividir aquilo com pessoas que não estão lá conosco, mas são nossos amigos e saberão que nós estamos lá e estamos em momentos felizes. Isso evidencia o quanto a alegria é valorizada por nós. A realidade é que todos nós somos iguais àqueles ratinhos que, sabe, correm ali na esteira atrás de comida o tempo todo sem nunca alcançar. É a descrição de como nós somos. Nós corremos na esteira atrás da alegria. E aí por isso a gente estuda. Tudo bem que quem estuda e é um pouco menor ainda não percebeu que está estudando para conseguir entrar numa faculdade legal e depois conseguir um emprego legal e com esse emprego legal ter grana para pagar as coisas que dão alegria. A gente trabalha para ter uma grana legal para conseguir pagar as coisas que dão alegria. E a gente casa para ser alegre e feliz. Nós temos filhos e nós temos filhos com a expectativa que nossos filhos façam coisas que nós não fizemos. E que naqueles momentos que não fizemos, nós não fomos tão alegres assim. Então nós damos tudo para os nossos filhos que nós não tivemos e que nós queríamos ter para que eles sejam mais alegres do que nós fomos. E possivelmente tenham bons empregos que paguem bem para pagar pela alegria. Nós treinamos na academia e cuidamos da saúde, sabe por quê? Para tentar viver um bocadinho mais. Um bocado mais de alegria. Mas essa alegria, hoje em dia, não é só por viver um bocado mais. Há que se viver até os 50, 60 anos com saúde. Tipo o André, assim, não é idade, irmão, mas fazendo... Não era essa a intenção. Não era essa a intenção. Fazendo meia maratona, 60 anos de idade. Vai ter volta. Não era a intenção mesmo, mas a gente quer viver um bocado mais. E viver bem. Para viver com alegria. Queremos ser felizes um tanto mesmo. E aí, pensando sobre isso, eu lembrei de uma história ou de um capítulo que está nesse livrinho aqui, ó. Vale muito a pena dar uma olhada nesse livro aqui. É muito legal, gente. Muito legal. O Peregrino.
é o segundo livro mais lido da Bíblia. Quer dizer, é o segundo livro mais lido da história depois da Bíblia. Olha que legal, muito interessante, né? E ele fala sobre a história do peregrino, que em algum momento se torna cristão lá. E lá no capítulo 1 eu não vou lembrar, mas os dois viajantes nesse momento da história, eles estão passando por uma cidade, que se chama a Cidade das Vaidades. Essa cidade tem uma feira, chamada Feira das Vaidades. E todos aqueles, como esses dois viajantes, que estão saindo da terra da perdição e indo para Jerusalém Celestial, isso identifica alguma coisa para vocês? Todos aqueles que estão saindo, peregrinando da terra da perdição para a Jerusalém Celestial, todos eles vão passar necessariamente pela Cidade das Vaidades, a não ser que eles morram. Aqueles que morrem não passam, por exemplo. Aquele ladrão na cruz, que logo depois de ter se encontrado com Cristo morreu, não passou pela Cidade das Vaidades, depois de começar a peregrinação dele. Foi direto para Jerusalém Celestial. Mas aqueles que caminham nessa terra depois de se encontrarem com o Evangelho e rumam na direção da Jerusalém Celestial, vão passar pela Cidade das Vaidades. Sabe o que tem lá dentro da Cidade das Vaidades? Uma feira. Uma feira produzida por 3 caras. Beelzebul, Apollo e Legião. Eles há muitos milhares de anos decidiram que, sabendo que todos os peregrinos passam por ali, eles montaram essa cidade e dentro da cidade dessa feira. E sabe o que se vende nessa feira? Muitas coisas. Chega um cristão e fiel nessa cidade, entram na feira e os vendedores da feira começam a perceber, as pessoas que estão lá começam a perceber que eles se vestem diferente, se comportam de forma diferente, falam de coisas diferentes das pessoas que estão ali. E começam a conversar com eles e ficarem incomodados com a forma como esses dois, cristão e fiel, eles se comportam. E aí os vendedores da feira começam a querer vender coisas para eles. O que eles vendiam? Diz o autor, eles vendiam casas, olha que interessante, terrenos, toda e qualquer coisa que possa inspirar vaidade. Comércios, cargos, honras, promoções, títulos, países e reinos, concupiscências, desejos, prazeres de todo tipo, como prostitutas, maridos, esposas, filhos, mestres, servos, vida, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas e outras pedras preciosas. É interessante que algumas das coisas vendidas nessa feira são extremamente boas, né? Mas são capazes de gerar vaidade no coração daqueles que as possuem. Eles oferecem isso para cristão infiel, e aí fiel responde uma coisa. Nós já compramos. Compramos somente a verdade. Essa história também para por aqui. Continuando, a gente tem precisa ter a percepção de que a alegria é uma realidade na vida cristã. Sabe aquele estereótipo do cristão sisudo, cara fechada, que jamais ri, não brinca, não conta piadas, não se diverte? Isso eu estou falando da parte exterior da alegria. Isso não tem nada a ver com a vida cristã. Nada a ver, não é mais cristão aquele que é mais sério. E olha, nada contra o tipo de personalidade de cada um. De verdade, mas não tem nada a ver com santidade em rosto sisudo e fechado. De verdade. E por que é uma realidade na vida cristã? É por uma coisa inicialmente que transforma todas as outras coisas. Pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Olha, todos nós aqui, sem exceção alguma, se minha mãe tivesse sentado nessas cadeiras, eu diria exatamente a mesma coisa. Sobre ela, sobre mim, sobre todos nós. Estivemos em alguma medida, mais ou menos, bastante relacionados com as obras da carne das quais nós lemos. Todos nós aqui somos, em muita medida, condenáveis por aquelas obras, mas é bem possível que pouquíssimas palavras que estão descritas ali não possam servir de acusação contra mim. De verdade, gente. Isso é verdade. Sabe qual a maravilha do Evangelho? Deus
entra na história, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus morre, as mãos dele são furadas, os pés dele são vazados, o lado dele é vazado, uma coroa de humilhação foi colocada nele, uma capa de humilhação, a nudez dele é exposta. Mas sobre todas as coisas, o que é mais terrível da realidade da crucificação é que a ira de Deus, pelo que o Rodrigo cometeu, e que é em muita medida descrita nas obras da carne, em sua vida, a ira santa de Deus é lançada sobre Cristo naquele momento, para que o Rodrigo pudesse ser resgatado e perdoado, para que cada homem e mulher aqui tivesse a possibilidade de ser resgatada e perdoado. Há constrangimento nessa informação, mas há muita alegria, porque é a certeza de perdão, e muito mais ainda pelo fato de que Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. E a ressurreição dele em glória nos garante o seguinte: a oferta feita na cruz foi aceita por Deus. Deus aceitou o que Cristo fez na cruz. E o preço pelo que eu fiz na minha vida foi pago. E em algum momento na minha história, na história de alguns homens e mulheres que aqui estão, Jesus Cristo se encontrou com essas pessoas. E houve a realidade fantástica do perdão. Mas sabe o que é interessante? E eu não quero, de verdade, eu quero, assim, é um pouco ofensivo o que eu vou dizer. Se minha mãe estivesse aqui, eu falaria exatamente a mesma coisa. Eu não tenho grandes expectativas de que nós estejamos tão distantes de ter alguma relação muito íntima com muitos dos pecados cometidos, mesmo hoje em dia. Com alguns dos pecados descritos nas obras da carne. Por quê? Porque essa é a realidade, em muita medida. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. E não poucas vezes na vida do cristão há um relacionamento bastante inadequado e próximo com muitos desses pecados. Mas sabe o que é fantástico e motivo de grande alegria? É que um cristão, ele não é aceito por Deus, porque depois que se encontrou com Cristo, jamais cometeu pecado algum. Ninguém é aceito por Deus por cometer ou não pecado. É aceito por Deus por causa do que Cristo fez na cruz, das mãos vazadas de Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual somos aceitos por Deus. E a sensação que dá, Rodrigo, ao falar assim, é que você está dizendo que aquele que se encontrou com Cristo pode, então, depois de ter se encontrado com Cristo, pecar livremente. É impossível essa realidade. Por quê? Porque é impossível alguém que se encontre com esse amor não ser constrangido pelo tanto de perdão que recebeu. Pelo tanto de perdão que recebeu. E a partir desse perdão e desse amor que se encontrou, ser constrangido em meio ao pecado. Mesmo pecados bem feios, que são possíveis na vida de qualquer cristão. Mesmo pecados bem feios. Constrangido ao arrependimento e ao retorno para Deus. A beleza dessa informação é a seguinte: Senhor, obrigado pelo seu perdão. Obrigado porque hoje o sol nasceu me lembrando que suas misericórdias se renovam sobre a minha vida e me dando a certeza de que eu sou aceito pelo Senhor, pelo que o seu Filho fez na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A beleza da alegria da vida cristã é que esse perdão recebido promove perdão também. E vocês já conviveram com alguém que não perdoa? A cara novamente sisuda, fechada, carregando bastante peso no coração. Eu sei como eu me comporto, eu sei como são os dias quando eu não perdoo alguém. Eu sei como eu chego perto dessa pessoa com duas coisas: ou fingimento ou maldade. Eu sei como é pesado, como são pesados os dias. Quando eu fico ruminando a maldade que alguém fez contra mim e eu não quero perdoar essa maldade. É um monte de evidência de maldade também da minha parte. A alegria é que esse perdão que se recebe por Cristo constrange a gente, porque, vou dizer, ninguém deve a gente tanto quanto nós devemos a Deus. Ninguém ofende a gente tanto quanto nós ofendemos a Deus. E o mais impressionante é que mesmo depois de termos nos encontrado com Ele, com a salvação e o perdão, a gente volta várias vezes. E nem sempre é por acidente. Muitas vezes a gente se deleita na maldade.
no pecado, até que sejamos constrangidos a retornar a Cristo e a parar com aquela ação. É constrangedor, um monte fala sobre isso, mas é um bocado de verdade sobre nós. A beleza da alegria de sermos cristãos, de termos sido encontrados por Cristo, é que temos um Pai amoroso, esperando para nos receber em casa. Temos amor como expectativa dele. Temos uma identidade. Você não sabe quem você é. Sabe essa pergunta bem existencial? Não sei quem eu sou, o que eu vim fazer na Terra. Eu quero dizer para você quem você é. Você é filho amado de Deus. Ele te dá identidade. Você não sabe o que você veio viver e fazer aqui na Terra. Você veio viver para a glória dele e louvor do nome dele. Você vive protegido e guardado sob a soberana mão desse Senhor que guarda a sua vida. A vida cristã é uma vida alegre porque é uma vida de imitação de Cristo. O que Hebreus 1:9 diz é o seguinte: o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria. Essa é uma realidade porque é a ação do próprio Cristo fazer isso. Isaías 61:1-3 diz o seguinte, um texto que Jesus em algum momento da sua história chegou num dos templos, abriu esse texto e disse: esse texto se cumpriu hoje, fala sobre ele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É a ação do próprio Cristo produzir alegria naqueles que se encontram com Ele. Ele dá essa alegria, ele promove essa alegria, ele dá essa alegria para aqueles que se encontram com ele. Lá no capítulo 15 de João diz o seguinte: se alguém permanece em mim, será lançado, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, secará e o apanham, o lançam no fogo e queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E esse fruto aqui não é o fruto do Espírito da qual nós falamos, é também. Mas é uma vida inteira vivida para Cristo. Algo que nós fazemos, nossa inclusão na missão e também a evidência do fruto do Espírito. Que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu amei vocês. Temos amor a partir desse encontro. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A vida cristã, e todos esses textos estão sendo lidos para dar certeza para a gente. Rodrigo, a alegria de fato é só aqui que aparece? Não. A alegria é a ação do próprio Cristo na nossa vida. Somos chamados à alegria pelo apóstolo Paulo encarcerado. Alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. A grande questão é, que alegria é essa, Rodrigo? Que alegria é essa? Bom, não é uma alegria circunstancial, como o André já falou aqui. Não é uma alegria que depende do que está acontecendo na nossa vida. Tem uma frase muito dita, né? O dinheiro não traz felicidade. A gente já ouviu isso em algum momento. Tem um complemento dela também, né? Mas manda buscar. É interessante esse complemento, porque parece ser um cara de verdade, né? Fala sério. Quando você abre as redes sociais ou acha os canais de televisão, e ao que parece o Bruno De Luca é muito feliz. As pessoas que podem comprar o que querem, ter o que querem. Os carros, as casas, as viagens. E não há restrição no poder de compra dessas pessoas e de vida.
Parece de verdade um bocado de descrição de felicidade e alegria. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acho que vocês sabem. Amor de verdade é impossível de ser comprado. Você consegue comprar fingimento. Você consegue comprar comportamento de alguém. Parece que te ama. Se comporta como te ama. Até que cesse o dinheiro. Amizade, sabe, irmandade, amor fraterno é impossível de ser comprado. Você não encontra isso em nenhuma feira. E você pode comprar companhia. Pessoas para estarem perto de você, junto com você, é bem possível. Chamarão de amigo e você chamará essas pessoas de amigo com grana. Mas deixe de ter dinheiro, nem precisa. Deixe de poder gastar o seu dinheiro com eles por causa de uma debilidade de saúde. E você virá ir à míngua todos esses amigos comprados após ter dinheiro. Não é possível comprar algumas coisas. Segurança, parece que o dinheiro pode comprar, mas ele não consegue. No final das contas, nas ruas da cidade, eu, você e os ricos e os pobres estamos todos expostos ao mesmo perigo. Saúde, a grana não consegue comprar. Consegue comprar médicos, remédios, tratamentos bons, mas há alguns casos na história aí recente de pessoas que, independente da quantidade de grana gasta no tratamento de algumas doenças, não resistiram. É impossível comprar isso. E sabe a última coisa, que é a mais preciosa de todas? Paz. Não interessa quanto você tem na conta bancária. A paz, meu amigo, não está nas prateleiras de um mercado. Deitar sua cabeça em paz à noite para dormir, isso não pode ser comprado nem por milhares de reais. É impossível ser comprado pelo dinheiro. A paz, essa alegria da qual nós falamos, ela é sobre essas circunstâncias. Ela está acima delas. Eu quero chamar algumas testemunhas para falar, conversar conosco sobre elas. A primeira delas é um profeta chamado Abacuque. Abacuque 3, 17, 18 diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado. O que ele está dizendo para alguém que vive no tempo dele? Ainda que eu não tenha forma de sobreviver e me alimentar, ainda que eu não tenha trabalho, ainda que eu trabalhe e nada dê fruto, ainda que eu não tenha expectativa de como eu vou fazer para alimentar a minha família e as pessoas que estão ao meu redor, a declaração do profeta é o seguinte: mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É dessa alegria que a Escritura fala. Eu quero chamar, junto com Abacuque, outros dois testemunhas. Paulo e Silas estavam certa vez numa cidade, passavam por uma feira, não, mas estavam numa cidade. Uma cidade bem parecida com a cidade das Paixões. E naquela cidade havia uma mulher possuída. Lá em Atos 16, a partir do 15, eu não vou ler o texto todo. Uma mulher possuída, e ela andava atrás desses dois homens, gritando o seguinte: esses são servos de Deus, eles pregam a verdade sobre a salvação. E aí Paulo, em algum momento, olha para aquela mulher e fala o seguinte: demônio, sai dessa mulher em nome de Jesus. E a mulher é liberta. Contudo, aquela mulher era usada, os poderes mediúnicos dela ali eram usados pelos senhores da cidade como para ganhar dinheiro, porque ela conseguia adivinhar em alguma medida os poderes de adivinhação dela eram usados para ganhar dinheiro. Isso causa alguma perturbação naquela cidade. Paulo e Silas são então levados presos, e aí o texto conclui dizendo o seguinte: depois de lhes darem muitos açoites e lançarem na prisão, ordenaram ao carcereiro que os guardasse seguramente, com toda a segurança. À meia-noite, o último versículo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Presos injustamente,
estavam alegres. Somos chamados a essa felicidade por Paulo, também preso em outra ocasião. Filipenses 4, vai Filipenses 4:4, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E chama Paulo também, lá em Filipenses 4:12 ou 13. Sei o que é passar necessidade, e também sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de qualquer circunstância. Que segredo é esse? Tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Rodrigo, você chamou algumas testemunhas para essa fala. Isso aqui é muito tranquilo. Você está falando de apóstolos, profetas. É fácil para eles falar isso. Eles tinham, em alguma medida, uma relação com Jesus e com Deus muito próxima e íntima. O final da história... Oh, meu Deus do céu. Deixa ela chorar. É bom pra gente. O final da história do telefonema é o seguinte. Aquela pessoa pega o telefone, percebe que a pessoa que estava ligando para ela nunca tinha ligado para ela. Atende o telefone. Sim, irmão. O que você quer? A voz do outro lado diz: onde você está? Está tudo bem? Está tudo bem, estou indo trabalhar. Responde a pessoa: o que aconteceu? O papai está no hospital. Como ele está? Está tudo bem com o papai. Mas e você? Está tranquilo aí? E aí a voz da pessoa que ia trabalhar pergunta: fala a verdade. O que aconteceu com o nosso pai? A resposta a essa pergunta foi: o nosso pai faleceu. Essa pessoa, depois de perguntar como estavam as ações, né, relacionadas ali a isso, àquele momento, né, desliga o telefone, encontra um cantinho na farmácia onde estava, se abaixa e faz a seguinte oração: amado Senhor, o Senhor sabia que isso aconteceria. Isso não foi surpresa para o Senhor. E o Senhor continua sendo bom. Meu Senhor, ajuda a minha família a passar por esse momento. Isso é paz. Isso é alegria. Alegria não é que as circunstâncias da vida sejam perfeitas. Alegria é ter segurança de que você é amado por Ele, guardado por Ele a sua vida inteira. A pergunta, pensando sobre isso, que eu me fiz como é possível ter essa alegria, viver essa alegria? Eu sei da nossa realidade, não só da nossa, mas da realidade de todos aqueles de todo mundo, que nós vivemos em busca desesperada da alegria. E para alguns aqui, a linguagem seja tranquila, mas para outros, olha, Rodrigo, está muito distante de mim isso aí. Eu quero dizer uma coisa para você: há uma necessidade. A primeira coisa que precisa acontecer para que essa alegria seja experimentada é preciso se encontrar com o Senhor. É preciso se encontrar com o Senhor. É preciso que Cristo encontre com você e você se encontre com Cristo. Sua vida seja totalmente transformada. Sabe por quê? Porque esse último cântico que nós cantávamos, ele descreve a realidade desse encontro, ou dos olhos, do que esses homens e mulheres que se encontram com Cristo veem. A glória e a majestade que estão diante dele são apresentados para os homens que se encontram com ele. O olho e o coração vê essa realidade e se apaixona por ele. A partir disso, toda a vida é transformada. A vida inteira é transformada. É impossível viver essa alegria sem que esse encontro com a eternidade majestosa que é o Senhor aconteça. E aí eu quero lembrar uma coisa: isso não significa vir à igreja aos domingos. O André falou sobre isso hoje de manhã, já estava no script conversar sobre isso hoje à noite. Não significa isso.
É muito possível que alguém venha à igreja todos os domingos e, ao mesmo tempo que faz isso em sua vida diária, continue desesperadamente procurando alegria fora de Cristo, fora desse encontro com Deus em algumas partes de sua vida. É muito possível que isso aconteça. Eu quero dizer uma coisa. Se há algum lugar na sua vida que você esteja vivendo a parte de Deus, tentando procurar alegria, eu quero dizer para você que a única coisa, as únicas coisas que você vai encontrar é mentira e morte. Mentira e morte. Não há vida nessas realidades. Uma das coisas que são bem capazes na vida cristã de diminuir a nossa percepção de alegria são os pecados. Os pecados que nós cometemos. Sabe por quê? Porque o pecado, em última análise, é uma declaração de falta de fé em Deus. É uma declaração de falta de crença em Deus. É fazer exatamente isso. É perceber que, olha, Senhor, sim, eu confio e compreendo o Senhor, sei quem o Senhor é, entendo o Senhor, mas, olha, nessa área aqui da minha vida, o mundo inteiro diz que é outro caminho, e não esse que o Senhor está dizendo que tem a felicidade. E não só socialmente isso é aprovado, mas o meu coração também fala isso. Os meus desejos também falam isso. Então, eu vou tentar procurar aqui. É a declaração prática da nossa falta de crença de que aquilo que Deus diz sobre a vida é a verdade e é o melhor e é o que promoverá a alegria naquela área de nossa vida. Por isso, é a partir do encontro com Ele. E desse encontro, a transformação de toda a nossa percepção da vida. E submissão a Cristo, a Deus. A pergunta que eu me faço e promovo para você em qual área da minha e da sua vida nós estamos procurando alegria em outro lugar e esperando encontrar lá alegria. Cristão e fiel respondem aos comerciantes: nós compramos a verdade. Por causa dessa resposta, eles ofendem a maneira de viver daqueles cidadãos da cidade das vaidades. Os cidadãos da cidade das vaidades e os comerciantes se revoltam contra o cristão e fiel, e muito parecido com Paulo e Silas, lançam eles na prisão. Depois de algum tempo, eles são levados a julgamento, e fiel é condenado à morte. Uma morte terrível. Ele é açoitado, ele é esfaqueado, é transpassado por espada e ao final é queimado. Cristão é levado para a prisão e de alguma forma escapa. Durante sua sentença, cristão fiel sabia. Ele estava em paz, porque o seu Senhor seria glorificado em tudo o que estava acontecendo. Um bocado de alegria no meio desse tanto de loucura. Sabe qual é o grande problema? É que a grande cidade das vaidades que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, não suporta que o que a Escritura diz sobre a vida, que aquilo não é verdade, que essas realidades vividas fora de Deus não são verdade. Mas não é só isso. Existe uma outra cidade das vaidades que nós carregamos dentro de nós mesmos, no nosso coração, e que diz o tempo todo para a gente. E resiste o tempo todo dentro de nós a verdade de Deus sobre a vida. A verdade de Deus sobre a vida. É preciso, por fim, em alguma medida, escolher ou comprar a verdade de Deus. E eu quero chamar você para isso essa noite. Venha. Se você não comprou ainda ou não se encontrou ainda com essa verdade, venha e compre essa verdade. Eu quero dizer para você, essa verdade é dada de graça, porque já foi comprada pelo sangue de Cristo na cruz. Encontrar-se com ela transforma toda a vida e te leva ao caminho da Jerusalém celestial. E há uma vida de alegria nele, sustentada nele. Rodrigo, como viver essa vida de alegria? Como viver isso? A mesma sentença da semana anterior.
Vivam no Espírito. Vivam no Espírito. Caminhem na direção de viver no Espírito e terão o coração progressivamente transformado. A grande realidade é que a definição, a partir dessa conversa nossa aqui de felicidade ou de alegria na vida cristã, é a seguinte: o cristão, ele é alegre porque ele é satisfeito em Deus. E ele é tanto mais satisfeito em Deus, ele percebe essa realidade na sua vida, quanto mais ele vive no Espírito. E como fazer isso, Rodrigo? A fórmula é simples e aparentemente sem graça, porque parece que, poxa, agora pronto, né? Vai vir o grande poder do Harry Potter para transformar o negócio inteiro. É muito mais poderoso que isso. Você é chamado a diariamente abrir a sua escritura, abrir a Bíblia que tem na sua casa e ler essa Bíblia. Clamar ao Senhor que Ele fale com você. Você é chamado diariamente para viver no Espírito e ter essa cosmovisão mudada e passar a ver as coisas a partir da verdade e não das mentiras que são vendidas na cidade das vaidades, seja ela lá fora ou aqui dentro. Você é chamado a viver essa vida diariamente, mas sobre todas as coisas. Isso só pode ser verdade se você tem um encontro com Ele. Se você tem um encontro com Ele. O André também hoje de manhã falou uma coisa que é muito verdade. Se você não teve um encontro com Ele, se a sua vida não evidencia um encontro com Ele, não tem nada mais urgente na sua noite do que isso aconteça. Não tem nenhuma oração mais urgente e nenhum clamor mais urgente do que: Senhor, se encontra comigo. Pessoal, a alegria de verdade não depende das circunstâncias. A alegria na vida cristã tem muita relação com o fato de nós sermos perdoados e salvos, com a certeza que nós encontramos amor, identidade, nós encontramos propósito para a vida e, sobretudo, uma certeza muito massa. Pode dar tudo errado na vida. Pode dar tudo errado na vida. O que há de certo naqueles que se encontram com Cristo é que, em pouquíssimos anos, todos nós aqui, estaremos mortos. Mas aqueles que se encontraram com o Senhor estarão vivos eternamente. E aí, meu amigo, não interessa. De verdade, as coisas podem desabar. É tudo por enquanto. Porque não demora muito. Ou Cristo voltará, ou Ele voltará para você e você vai ser levado para esse lugar de muita tranquilidade e paz. Muita paz e tranquilidade. Que o Senhor promova em nós uma semana de alegria nele. E assim, de verdade, a alegria cristã não é só para os momentos difíceis. A alegria cristã é para a vida inteira. Que o Senhor promova a vida em nós. Vida de verdade, que amanhã a gente acorde com essas certezas no coração. Fui perdoado e amado. Fui salvo pelo Senhor. Há uma eternidade me esperando. Há um Pai que cuida de mim. Ele me deu essa vida para que eu a viva da forma mais potente possível. Melhor vivida possível. E aí, quando as coisas derem errado, lembre-se que tudo isso continua sendo verdade por causa dele. Por causa de quem Ele é. Vamos orar? Senhor, quero agradecer ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor porque, Jesus, a vida nem sempre é alegre. As evidências da nossa vida, as coisas que acontecem, nem sempre são motivos de alegria. Mas eu quero... É muito bom ter garantido a partir da Tua palavra, Senhor, que o Senhor vai passar com cada homem e mulher que se encontra, que o Senhor encontra, Senhor, os dias mais difíceis da vida. E quando seja o sustento, seja o emprego, seja aquelas renúncias que nós precisamos fazer na caminhada com o Senhor, sejam as dores da vida, seja quando alguém faltar, seja quando faltarem os amores que nós tanto lutamos para ter, Jesus. Quando tudo isso estiver em falta,
É gracioso para o coração saber que a gente senta na cama e o Senhor senta do nosso lado para ouvir a nossa oração. É gracioso saber que, independente de eu ter uma família muito volumosa me esperando em casa, ou de eu chegar em casa e estar sozinho lá, a certeza é que o Senhor estará lá comigo. É gracioso demais saber, Senhor amado, que a vida não se resume a essa vida aqui. É bom demais saber que o ingresso na vida eterna foi comprado pelo seu sangue e que a caminhada até lá vai ser feita com o Senhor. É bom demais saber tudo isso. É bom demais saber, Senhor, que a vida é esse dom precioso demais que o Senhor deu para a gente e que abençoa a gente um tanto. E clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, amado Senhor, que os nossos dias sejam dias alegres, que evidenciem felicidade, sim, alegria demais, sim, Senhor. Mas a gente quer viver todas essas alegrias escondidas, na certeza de que o Senhor é a fonte das alegrias. De que nenhuma alegria dessa vem senão do Senhor. Amado Senhor, me perdoa e nos perdoa por termos tantas vezes buscado em outros lugares. E por tantas vezes que faremos isso no futuro. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente. Quero agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe nessa semana, escondidos na cruz do seu Filho. Glória
azul.